E a gente já vai fazer a nossa conexão direta com Brasília. Quem está com a gente hoje é a repórter do Jornal da Band, a Carolina Vilela, para a gente falar um pouco mais sobre o caso das joias, que ganhou ainda mais gravidade e mais ainda pressão por uma investigação profunda que chegue ao ex-presidente Jair Bolsonaro, à primeira-dama Michele Bolsonaro, ao ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, depois que ficou confirmado, inclusive pelo próprio ex-presidente Bolsonaro, que aquele segundo lote de joias, que estaria avaliado em torno de R$400 mil, com abotoadura, relógio, está com Bolsonaro, que ele recebeu e fez disso uma propriedade particular. Inseriu no acervo pessoal dele, foi a confirmação que Bolsonaro deu. Então a Carolina Vilela está ao vivo aqui com a gente. Daqui para frente, Carolina, como é que vão seguir as investigações? Quais os novos passos anunciados aí hoje? Boa tarde para você, bem-vinda aqui ao Entre Nós. Oi, Adriana, Fábio, boa tarde para vocês, boa tarde para todos que nos acompanham. Pois é, muita coisa tem que ser apurada ainda, porque a cada dia surge um novo fato, né? Como você mesma disse em relação a esse segundo pacote que entrou, né, não foi identificado pela Receita, não foi também declarado, entrou com aquela mesma comitiva do Ministério de Minas e Energia, do então ministro Bento Albuquerque, mas como não foi declarado e entrou com um outro funcionário, um outro assessor, passou pela alfândega no aeroporto de Guarulhos e ficou durante mais de um ano guardado no Ministério de Minas e Energia, só chegou ao Palácio da Alvorada no dia 29 de novembro de 2022, quase mais de um ano depois de ter entrado ilegalmente, que é o que a Polícia Federal vai investigar e os outros órgãos também, como o Ministério Público Federal, Controladoria Geral da União, Tribunal de Contas da União, todos eles estão investigando e a própria Receita Federal já disse também que vai investigar por que esse item não foi declarado e entrou no Brasil. E agora a Polícia Federal apura a inclusão, né, desse item, desse conjunto que contém ali abotoadoras, relógio, anel e um terço islâmico também ao acervo pessoal do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, em nota, o advogado de Bolsonaro, Frederico Assef, disse que o ex-presidente agiu dentro da lei e declarou oficialmente os bens de caráter personalíssimo recebidos em viagens, não existindo qualquer irregularidades em suas condutas. Eu falei agora há pouco com a Assef, ele disse que a nota está mantida e que o bem que foi incorporado ali ao acervo de Bolsonaro, qualquer bem recebido por ele, só foi incorporado, incluído por ser bem personalíssimo, né? Seria um item pessoal. Então a gente ainda espera para saber quais vão ser os próximos passos, porque, segundo a lei, esse conjunto não deveria ter ficado com o presidente, né? Foi um presente para o Estado, então deveria ter sido incorporado ao acervo do Palácio do Planalto. Em relação àquele outro pacote, aquele outro conjunto de joias, essas que teriam sido dadas de presente à então primeira-dama, Michele Bolsonaro, a gente lembra que os dois casos estão sendo investigados. Essas joias, que foram avaliadas em mais de 16 milhões de reais, elas foram apreendidas. Estão lá na Receita Federal de Guarulhos, porque elas entraram com também um outro assessor do ministro Bento Albuquerque e aí foram identificadas e foram retidas. Houve várias tentativas do governo Bolsonaro de recuperar essas joias que seriam presentes para Michele Bolsonaro e em uma dessas tentativas, um vídeo obtido pela jornalista Andréa Sadi, essa é a novidade de hoje, mostra um sargento da Marinha, Jair Moreira, que foi enviado pelo então presidente Bolsonaro à Receita Federal em Guarulhos para tentar recuperar essas joias. Então, há o registro feito por essas imagens e que mostram essa tentativa do sargento da Marinha de recuperar essas joias. Tentativa essa que foi
foi no dia 28 de dezembro de 2022, ali no apagar das luzes. Um dia depois, Bolsonaro deixou o Brasil e foi para os Estados Unidos. Adriana, Fábio. Carol, a gente vai assistir agora, colocar na nossa live e ouvir o que é dito, porque esse vídeo que você acabou de comentar, ele tem o áudio da conversa entre o enviado da presidência para tentar resgatar o presentinho de 16 milhões de reais. Então a gente vai ouvir agora esse áudio, quem está na live vai poder acompanhar também a imagem. Vamos acompanhar. Só pega aqui, tudo bem? Aqui no celular. Você que tá em cima da hora, correndo. Então, a gente não tá, assim, não sei do que se trata, deixa eu dar uma olhada. Aqui, sozinho, eu vi em relação a isso. Eu achei que tinha entrado em contato. Não, senhor Júlio César. Coronel, eu tô aqui na alfândega aqui já. Tô falando com o supervisor deles aqui. A pessoa que gostaria de falar com ele falou que não tá ciente do que se trata. Eu posso passar aqui para ele? Não, falar com ele? Não posso, eu não posso falar no celular. Entendeu? E existe uma documentação necessária para essa incorporação aí, que é o ADM. Deve estar na correria. O ADM passagem de comando, como se diz, né? Um entrando e saindo. Aí. Chegou agora de Brasília? Estou chegando agora, vim direto para cá. Vim direto para cá. Então, assim, esse ADM, que seria para incorporação, seria necessário. Eu não tenho conhecimento também dessa liberação, não sei onde estaria, talvez no cofre, mas eu não tenho acesso, então não sei se teve um atropelo, assim, se foi alguma coisa muito de urgência. É de urgência, com certeza. O Brasília tá sempre tranquilo, cara, por incrível que pareça, assim, tá pegando fogo o Brasil todo, lá tá tranquilo. Tá tranquilo, não tem nada que... Não, tudo corre normal. Assim, lá fora a pessoa gritando, a gente tem que fazer passagem normal, portanto isso aqui faz parte da passagem, né? Não pode ter nada do antigo pro próximo, tem que tirar tudo, tem que levar, é burocrático, é burocracia. Bom, conversinha furada, aí não pode ter nada do antigo para o próximo. É aquele diálogo que já havia sido divulgado pelos jornais e pela imprensa em geral, que repercutiu bastante, justamente a carteirada final, a tentativa final de dizer é burocrático, urgência, não pode ficar nada do antigo para o próximo, uma questão meramente burocrática, e assim se tentou, na última hora, a poucas horas de Bolsonaro deixar de ser presidente, deixar o Brasil, sem inclusive passar a faixa para o atual presidente Lula, tentou-se essa carteirada final para que as joias de 16 milhões e meio de reais saíssem dos cofres da Receita, já que elas foram apreendidas justamente pela tentativa de entrar no país com esse valor altíssimo de forma ilegal. Não dá para negar que houve uma carteirada ali, né, Carolina? Pois é, o que a gente vê é justamente o que a gente já vem mostrando, né? Foram várias tentativas do ex-presidente Bolsonaro de recuperar essas joias. Nessa tentativa aí, em que o sargento da Marinha, que era um assessor do presidente, foi enviado até a alfândega, até a Receita Federal em Guarulhos, inclusive há informação de que ele teria ido até São Paulo em um avião da FAB, da Força Aérea Brasileira. A gente lembra também que houve aquela outra tentativa por parte do chefe da Receita Federal, então chefe Júlio César também, que teria enviado um e-mail, né, respondido, aliás, um e-mail dizendo que era para se cumprir, para se atender ao ofício que foi enviado pelo Palácio do Planalto, pelo gabinete do presidente Bolsonaro, solicitando a devolução das joias. Então, e ainda o próprio ex-ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, disse que na ocasião em que as joias foram apreendidas, ele mesmo tentou reavê-las, né? Recuperar as joias, mas sem sucesso. Então são muitos fatos que ainda vão ser apurados pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. E em relação a esse segundo pacote de joias, né, que teria sido incluído então ao acervo pessoal de Bolsonaro, a Receita Federal investiga ali o crime, né, de violação de não declaração, violação da lei de não declaração e também de não recolhimento dos impostos. A gente lembra também que no sábado, lá nos Estados Unidos, o ex-presidente participou de uma conferência e deu uma entrevista na sequência em que ele disse que não houve nenhuma irregularidade, que ele não pediu nem recebeu joias e que se a Michele ficasse com as joias, ela poderia usá-las, mas não desfazer delas. Então, ou seja, Bolsonaro naquele momento não falou de um segundo pacote, não admitiu ter recebido um segundo pacote e negou qualquer irregularidade em relação ao primeiro pacote, que são essas joias aí avaliadas em mais de 16 milhões de reais.
Adriana.